A história se passa em um mundo onde algumas pessoas são capazes de despertar habilidades. Por serem os únicos capazes de enfrentar os monstros, rapidamente ficaram conhecidos como heróis. Em uma dessas batalhas contra um desses monstros, a irmã do nosso protagonista foi atingida por um gás congelante, resultado de uma habilidade sobrenatural de um herói. E no final, o herói não demonstrou nenhum traço de culpa. Nesse mundo, a justiça só pode ser obtida pelos mais fortes. Nosso protagonista, conhecido como Yang, estava bastante irritado com o que aconteceu com sua irmã. Todos acreditavam que ele era apenas uma pessoa comum, mas na verdade ele também havia despertado uma habilidade única. Sua habilidade consistia em roubar habilidades de outros espertos. Ele decidiu usá-la para adquirir a habilidade de sua irmã, que é classificada como Rank D, sendo capaz de provocar explosões mentais. Yang já sabia que a habilidade de sua irmã não era forte o suficiente, pois se fosse, o herói não teria conseguido transformá-la em uma estátua de gelo. Mesmo todos falando que foi um acidente, Yang sabia que havia mais coisa por trás disso. O advogado do herói argumenta que ele havia salvado várias pessoas e que não havia nada que pudesse ser feito, pois foi uma coincidência infeliz. O advogado fala que os heróis não são deuses, que eles se esforçam para lutar contra os monstros e que às vezes acidentes podem ocorrer durante as lutas. Com isso, ele propôs oferecer uma quantia em dinheiro para a família de Yang como compensação. Mas os pais de Yang não aceitam essa oferta. Após isso, Yang pega o contrato e seu pai diz que ele está trocando a vida de sua irmã, conhecida como Fei Fei, por dinheiro. Yang explica a seu pai que ela está em estado vegetativo e que precisam de mais dinheiro para fornecer os suprimentos de que ela precisa. No entanto, Yang quer adicionar algumas condições. Ele deseja que o herói responsável, chamado Bing, peça desculpa pessoalmente à sua família. Além disso, ele quer que a agência do herói faça um pedido de desculpas oficial, e o herói deve vir pessoalmente. O advogado diz que Bing não tem como vir e menciona que ele queria pedir desculpa pessoalmente, mas está ocupado lutando contra os monstros. Por isso, ele não pode comparecer. Como compensação, eles concordam em pagar uma quantia adicional. Yang não tenta discutir e apenas assina o contrato, pois esse era seu plano desde o início. Ele já sabia que o herói não viria e só queria mais dinheiro. No hospital novamente, Yang explica a sua irmã que não havia outra opção além de assinar o contrato para conseguir o dinheiro. No entanto, ele promete investigar e descobrir a verdade, pois não acredita que tenha sido apenas um acidente. Ele acredita que alguns despertados não são qualificados para serem chamados de heróis, e está determinado a mudar esse mundo com suas próprias mãos. Yang é um jornalista estagiário que deixou sua casa para facilitar seus futuros planos e veio parar nessa comunidade chamada Mig. Ele iria morar com 3 colegas de quarto, e como era raro ter um novo colega, elas queriam celebrar sua chegada. Entretanto, Yang se recusa, dizendo que está um pouco cansado após a mudança e gostaria de descansar primeiro. No seu quarto, ele começa a assistir gravações dos heróis em seu celular, já que suas batalhas contra os monstros são bastante populares. Existem também vários vídeos explicando diversas habilidades. Yang não sabia como tudo isso começou. Um dia, um buraco negro apareceu do nada e criaturas estranhas desceram para a Terra através desse buraco negro. A partir desse evento, os civis só podem contar com os talentosos profissionais para prevenir a invasão dessas criaturas desconhecidas. E essas pessoas com talentos sobrenaturais são chamadas de heróis. Para evitar que os heróis usem suas habilidades de forma abusiva, a lei das habilidades foi criada, permitindo apenas que os heróis que passem no teste e recebam certificado de herói possam usar seus poderes. Yang estava assistindo ao vídeo em que Fei Fei tinha sido ferida por aquele herói de Rank A, mas mesmo assistindo o vídeo várias vezes, ele não encontrou nada suspeito. Enquanto saía do seu quarto para escovar os dentes e dormir, Yang se depara com outra colega de quarto. Ela parecia ter bebido bastante e estava passando mal. Como ele não queria criar mal-entendidos, decide chamar outra colega para ajudar. No entanto, seu colega apenas diz para deixá-la ali, pois isso não era a primeira vez que acontecia. Sem escolhas, Yang decide ajudá-la por conta própria. Ao segurá-la em seus braços, ele descobre que ela é uma despertada e possui uma habilidade. Com sua habilidade de roubar, ele consegue saber se a pessoa é despertada e também pode ver qual tipo de habilidade ela possui. A habilidade dela é de Rank F, capaz de aumentar consideravelmente o poder de processamento do cérebro por um curto período de tempo. Yang também percebe que ela não descobriu que possui essa habilidade. Com isso, Yang decide adquirir essa habilidade, pois sabe que será muito útil no futuro. Ele também quer descobrir como essa habilidade funcionaria em conjunto com a habilidade de sua irmã. Com a ajuda do seu sistema de habilidades, ele é capaz de fundir suas habilidades, e assim, com essa fusão, ele cria uma nova, que melhora as capacidades de cálculo e dedução do cérebro. Ele fica bastante infeliz, pois acredita que se usar isso para analisar o vídeo do acidente, talvez encontre algumas pistas. No outro dia, a garota que lá ajudou, chamada Lin, vem agradecê-lo. Ele pergunta se sua saúde está boa, pois ele não sabia se roubar habilidades poderia prejudicar a saúde da pessoa.
Ela diz que está bem e ele não precisa se preocupar. Yang fica feliz por não ter acontecido nada com ela. Pouco tempo depois, ele começa a assistir ao vídeo do acidente novamente, mas dessa vez ele usa sua nova habilidade. Em uma determinada parte do vídeo, ele percebe que parece haver algo estranho. Porém, logo em seguida, para sua surpresa, um monstro aparece próximo a ele. Um aviso para todos é informado rapidamente que o monstro está invadindo, sendo uma catástrofe de nível B. Devido a isso, pede para que todos os civis corram para os refúgios mais próximos e os heróis foram enviados. Um herói de rank B e outro de rank C aparece para lutar contra a criatura. A luta é transmitida na televisão para que todos possam ver, mas mesmo usando todas suas habilidades, eles não são capazes de derrotar o monstro. Sem escolhas, a heroína de rank C pede para o outro herói segurar o monstro até que os outros cheguem. O herói de rank B ouviu de seu superior no passado que ele já havia alcançado o pico do seu crescimento, e que se ele quisesse ultrapassar isso e se tornar a estrela da companhia, ele não poderia ter mais nenhuma derrota, pois uma vez que ele fosse derrotado, sua popularidade iria cair, e a companhia iria fornecer recursos para outro herói mais jovem em vez dele. Yang estava observando tudo de perto, escondido, e para sua surpresa, ele vê o herói de rank B usando uma pílula azul. Yang sabia que já tinha visto essa pílula em algum lugar antes. Todos ficam surpresos ao ver que o herói de rank B ficou consideravelmente mais forte, sendo capaz de derrotar o monstro facilmente. No entanto, como resultado, seu corpo sofre muito. Para não revelar nada, ele apenas diz a todos que está tudo bem. Após tudo acabar, Yang decide voltar e organizar todas suas informações, pois ele queria saber mais sobre aquela pílula. Antes de sair, ele percebe um pequeno clone do monstro que ainda estava vivo, vindo em sua direção. Como a força física e defesa elemental da criatura eram muito altas, Yang acredita que um ataque mental talvez seja sua fraqueza. Com isso, Yang usa sua habilidade e derrota o monstro. Após isso, usa sua habilidade de roubo para adquirir a habilidade do monstro. Com isso, ele ganha uma nova habilidade que torna imune a ataques de elemento fogo abaixo do rank B, além de um aumento significativo da sua resistência física. Yang percebe que essa habilidade é como um escudo invisível que cobre todo o seu corpo. Embora seja popular no mundo das habilidades dizer que não importa o quão forte a habilidade seja, sempre haverá uma fraqueza. Isso não se aplica a Yang, pois ele pretende obter todos os tipos de habilidade. Em seguida, a heroína de rank C se aproxima dele, mas como ele não quer revelar sua identidade, ele se esconde e veste uma roupa para esconder seu rosto. A heroína menciona que sentiu alguém usando uma habilidade e pergunta se foi ele. Yang confirma e ela questiona se ele também é um herói. Yang responde que não é um herói, apenas estava de passagem e acabou os ajudando a concluir o trabalho deles. A heroína fica surpresa por Yang ter eliminado o clone da criatura tão rapidamente e acredita que ele é muito forte. Mas como Yang mencionou que não era um herói, ele não tem permissão para usar seus poderes. Quando ele tenta ir embora, a heroína o impede, afirmando que ele usou seus poderes ilegalmente, e agora terá que acompanhá-la até a Associação dos Heróis para uma investigação. Yang começa a rir e pergunta se ela é capaz de detê-lo. Isso a irrita e ela diz que ele está violando o código das habilidades, e por isso ela tem permissão para usar seus poderes para puni-lo. Yang questiona se é assim que os heróis tratam os humanos normais. A heroína lança um ataque de fogo contra Yang, mas nada acontece com ele devido a seu escudo invisível. Ela fica bastante surpresa e acaba fugindo com medo. Yang estava pensativo sobre a pílula, pois o herói de gelo também a consumiu no dia do acidente, e ele está determinado a descobrir tudo sobre isso. Enquanto retornava para casa, ele pensa que deveria dar um tempo no roubo de habilidades por alguns dias, pois ele precisava explorar e entender completamente sua nova habilidade mental, além de consolidar as informações que encontrou sobre o medicamento azul. Para sua surpresa, ele descobre que alguém roubou sua bolsa. Isso poderia ser um problema, já que ele guardava sua roupa de corvo na bolsa. Ele percebe que o responsável foi o cara que passou ao seu lado, mas esse indivíduo já havia desaparecido. Como o trem ainda não tinha chegado à estação, Yang precisava agir rapidamente. Inicialmente, ele acredita que o ladrão usou algum tipo de habilidade de camuflagem, mas mesmo assim, ele não poderia esconder seu cheiro. Yang usa sua habilidade mental para fortalecer seus sentidos e consegue sentir o cheiro vindo de um cara próximo. No entanto, a pessoa estava completamente diferente. Não era apenas uma camuflagem, mas alguma forma de transformação instantânea. Mesmo tendo dito que daria um tempo no roubo de habilidades, uma habilidade gratuita assim, capaz de mudar a aparência instantaneamente, seria muito útil para ele. Yang segue o figurante até um local com poucas pessoas. O figurante fica surpreso por Yang ter o descoberto mesmo disfarçado. Rapidamente, ele tenta fugir e se disfarçar em um banheiro feminino. Neste momento, Yang descobre que a habilidade dele é capaz de até mudar a voz, mas, infelizmente, não é capaz de alterar completamente sua aparência. Após roubar essa habilidade, Yang descobre que é de rank F, o que lhe permite se disfarçar rapidamente.
guardando a roupa em uma caixa especial que comporta 2 vestimentas. A voz e a aparência podem ser ligeiramente alteradas de acordo com a roupa escolhida. Yang percebe que essa habilidade é bastante prática e conveniente. Neste mundo, ele sabe que algumas pessoas não merecem habilidades, e está determinado a corrigir todos esses erros. Uma semana depois, Yang se encontra com um de seus amigos, que revela ter conhecido a colega de quarto dele, Lin, que trabalha como polidense. Ao entrar no estabelecimento, Lin fica surpresa ao ver Yang. Seu amigo chama várias mulheres para ficar ao lado deles. Na cabine ao lado, 2 indivíduos estavam bebendo e discutindo. Um deles acaba agredindo Lin e a humilhando, jogando bebida nela. Yang se irrita ao presenciar essa situação. Seu amigo tenta impedi-lo, dizendo que aquela pessoa é o filho de um herói de rank A e tem um herói de rank C como guarda-costas. Como ele acredita que Yang é apenas uma pessoa comum, diz que ele não teria chance contra um herói. Yang simplesmente diz que precisa ir ao banheiro. Em seguida, retorna vestido com sua roupa de corvo para ajudar Lin. Yang afirma que deseja fazer uma negociação com o filho do herói. O filho do herói, chamado Liu, pergunta qual tipo de negociação seria essa. Mas sua segurança intervém. Diante disso, Yang decide dar uma lição nesse herói primeiro, pois ele estava atrapalhando seus planos. Sem pensar 2 vezes, o herói também decide lutar. As pessoas ao redor começam a comentar sobre a coragem de Yang por desafiar um discípulo de um herói de rank A. Rapidamente, o herói começa a atacar com seus punhos de fogo. Para a surpresa de todos, Yang permanece imóvel. Mas no momento em que o soco estava prestes a acertá-lo, ele se esquiva facilmente. O herói dá uma risada dizendo que desde que se tornou um herói, nenhum monstro ou inimigo conseguiu resistir às suas habilidades de fogo. Todos achavam que Yang seria derrotado pela intensidade do fogo, mas com sua habilidade de escudo invisível, o fogo não tem nenhum efeito sobre ele. O herói fica surpreso ao ver que Yang não sofreu nenhum arranhão sequer. Em seguida, Yang usa sua habilidade mental para derrotar facilmente o herói. Liu fica assustado ao ver que seu guarda-costas foi derrotado de forma tão facilmente. Após isso, Yang decide roubar a habilidade desse herói, uma habilidade de rank C que permite gerar fogo nas mãos para atacar os inimigos. Os outros guarda-costas de Liu fugiram com o rabo entre as pernas após testemunharem a força de Yang. Liu pergunta qual tipo de negócio Yang queria com ele. Yang simplesmente o agarra pelo pescoço, e Liu menciona que seu pai é um herói de rank A, mas Yang não se importa com isso. Ele pergunta a Liu se ele gostaria de ter habilidades. Liu pergunta se Yang é algum tipo de deus, pois isso era impossível. Yang joga um papel e diz que se Liu desejar isso, em 7 dias deve ir sozinho ao local indicado no papel. Ao sair do estabelecimento, Yang estava satisfeito, pois seu plano estava ocorrendo sem problemas. E agora, ele só precisava fazer com que Liu caia em sua armadilha. Ele sabia que a companhia de herói que congelou sua irmã, conhecida como Kulun, iria realizar uma reunião em breve. E ele estava determinado a descobrir a verdade a todo custo. Poucas horas depois, na companhia de heróis Kulun, os heróis estavam assistindo ao vídeo de Yang derrotando um herói. O herói de gelo, chamado Bing, comenta que o homem mascarado matou um herói em questão de segundos, levando a acreditar que suas habilidades de combate devem estar no rank B ou até mais alto. Um dos heróis presentes diz que a divisão de investigação começou a analisar o herói que foi derrotado por Yang, a fim de descobrir como isso ocorreu. No entanto, para a surpresa de todos, eles descobrem que a habilidade do herói havia desaparecido. Nesse momento, eles percebem que tem um grande problema para resolver. Um dos heróis menciona que, de acordo com suas fontes, apenas um herói de rank S possui a habilidade de adquirir as habilidades de outras pessoas. O líder pergunta se esse herói mascarado poderia ser essa pessoa, mas Bing afirma que isso não é possível, pois esse herói é apenas um velho prestes a morrer e não faria sentido ele estar naquela cidade. O líder sugere que tente recrutá-lo, independentemente da empresa em qual ele trabalha, pois ele se tornaria uma arma secreta. Portanto, não deveriam relatar isso à Associação dos Heróis. Alguns dias depois, Liu estava pensativo, acreditando que seria realmente possível adquirir uma habilidade. Como o mascarado disse que seria uma troca, ele desejava algo, mas ele não se importa com o que seja, pois obter uma habilidade era a melhor coisa. Yang decide ir a um museu junto com seu amigo. Embora pareça ser apenas um passeio, na verdade, ele quer ver se consegue roubar a habilidade de um monstro de rank S nesse local. Ao encontrar um poderoso monstro de rank S no museu, ele tenta pegar a habilidade. No entanto, apesar de sentir a imensa habilidade daquele monstro, ele precisa de muita força para roubá-la. E quando consegue, para sua surpresa, mesmo o monstro sendo de rank S, a habilidade que ele obtém é de rank E, sendo praticamente inútil. Yang acredita que talvez seja porque a morte do monstro ocorreu há muito tempo, e gradualmente as habilidades em seu corpo foram enfraquecendo. Na última vez que ele conseguiu extrair os poderes de um monstro completamente, foi logo após a sua morte. Devido a isso, ele acredita que não obterá habilidades muito boas no museu. Mas como ele não queria perder a viagem, decide continuar procurando. Apesar de passar o dia todo tocando nos monstros do museu, Yang só conseguiu obter 3 habilidades de baixo nível.
Uma delas é capaz de criar um clone por 1 minuto, outra pode gerar uma pequena quantidade de plasma que só é o suficiente para carregar um celular, e a última habilidade é capaz de fazer com que as pessoas se sintam bem em relação a ele. Como as habilidades podem ser combinadas, Yang acredita que também podem ser desmontadas. Ao desmontar uma dessas habilidades, para sua surpresa, ela se transforma em cubos de energia negra. Yang suspeita que as habilidades sejam formadas a partir desses cubos de energia. Devido a isso, ele decide fundir essa energia com uma de suas habilidades para ver se consegue melhorá-la. E para sua surpresa, ele consegue aprimorar sua habilidade de controle mental. Nesse momento, ele descobre que talvez seja capaz de criar uma habilidade de Rank S dessa maneira. Pouco tempo depois, o pai de Lin aparece e revela que a enganaram durante todo esse tempo, dizendo que ele tinha uma doença grave e precisava de dinheiro para o tratamento. Mas o dinheiro foi usado pelo irmão dela para comprar uma casa, um carro e encontrar uma esposa, a fim de manter o legado da família. Lin fica muito triste ao descobrir tudo isso, pois precisou trabalhar dia e noite e pegar 4 empregos de meio período para enviar dinheiro rapidamente para sua casa, onde ela até precisou se tornar uma acompanhante e foi constantemente humilhada. Quando seu pai ouve isso, ele a culpa por ter arruinado a reputação da família e decide bater nela. Nesse momento, Yang decide intervir, e o velho pergunta por que ele está impedindo seu próprio pai de dar uma lição em sua filha. O velho questiona se ele quer receber uma lição também. Neste momento, Yang percebe que o pai de Lin não sente nenhuma piedade por ela. Entretanto, a mãe de Lin parece demonstrar arrependimento por suas ações, e Yang decide usar sua habilidade de controle mental para sugerir a ela que ajude Lin. Em seguida, ela confronta seu marido e pede para ele parar com suas atitudes e cuide melhor da sua filha. Após isso, ela abraça Lin para se desculpar por tudo o que aconteceu. E o pai dela também se desculpa e promete conseguir o dinheiro por conta própria. Após acompanhar Lin até a estação de trem para se despedir de seus pais, ela o agradece com um beijo na bochecha por tê-la ajudado 2 vezes. Ao cair da noite, Yang decide ir até a área de manipulação de corpo de monstros. No entanto, ele logo percebe que a segurança é bastante reforçada. Esse local guarda uma grande quantidade de corpos de monstros, o que seria bastante conveniente para ele obter vários tipos de habilidades. Para entrar, ele precisa usar métodos especiais, então ele decide se esconder debaixo de um caminhão que passava. Mas para sua surpresa, encontra uma garota que também estava lá embaixo. Ele acredita que essa garota também estava tentando se infiltrar no centro de manipulação de corpos. Yang a cumprimenta dizendo que é um prazer conhecê-la e que é uma grande coincidência. No entanto, ela fica bastante irritada, pois não vê isso como uma coincidência e acredita que tem bastante azar, pois o tipo de coisa está acontecendo com ela. Ela se apresenta como Qian, sendo uma membro da guilda Fanhai. Pouco tempo depois, eles decidem sair do caminhão, pulando juntos, e assim os dois entram no centro de monstros. Como Yang era um novato, Qian decide ajudá-lo a se familiarizar com o local. O chefe dela pediu um pouco de pelo de um desses monstros como parte da sua tarefa. E a habilidade de Qian é um saco de inventário que pode armazenar várias coisas. Yang fica um pouco desapontado, pois gostaria de roubar essa habilidade espacial, mas como ela foi bastante útil, ele decide não fazer isso. Em seguida, Yang rouba a habilidade do monstro, adquirindo a capacidade de alterar livremente a forma do metal. Infelizmente, o alarme é ativado, pois um monstro foi revivido. Qian acaba sendo capturada por esse monstro. Rapidamente, Yang utiliza sua habilidade de fogo, mas como o monstro é ágil, não surte efeito. Nesse momento, ele decide utilizar sua nova habilidade de alterar a forma do metal, e assim ele consegue salvar Qian. Ela pergunta que tipo de monstro é aquele e como ele foi revivido. Yang também não sabia. Sem muitas opções, Yang começa a lutar contra essa criatura gigante. Ao ser atacado, ele percebe que há vários tanques de combustível ao redor e decide usá-los, jogando em cima do monstro. Em seguida, ele utiliza sua habilidade de fogo para explodir tudo, mas nem mesmo isso surte efeito contra esse monstro. Por sorte, outra pessoa aparece e os ajuda. Yang percebe que essa pessoa que os ajudou é um antigo herói de ranquear com grandes habilidades, mas não entende por que um herói desse nível estaria naquele lugar. O velho é capaz de enfrentar facilmente o monstro, utilizando sua habilidade chamada Espada do Norte, uma técnica transmitida ao longo das gerações da sua família. Ela lhe permite realizar ataques com a espada de enorme poder destrutivo, sendo difícil até mesmo para herói de Rank S desviar desses ataques. E assim, o velho é capaz de eliminar a criatura. Em seguida, ele afirma que também vai eliminar os ladrões. Yang tenta explicar que não foram eles que reviveram o monstro, mas o velho não acredita, pois eles parecem muito suspeitos. Sem muitas opções, Yang decide lutar contra o velho. Felizmente, sua armadura invisível consegue bloquear os ataques da espada, e com a ajuda da sua habilidade mental, para aprimorar seus sentidos, ele consegue desviar facilmente dos ataques do velho. No entanto, isso não seria o suficiente para derrotá-lo. Os funcionários do local ficam surpresos ao ver que Yang é capaz de enfrentar um poderoso herói que é uma lenda. Eles comentam que Yang pode ser o Good Speed ranqueado área 6.
Ao ver isso, Yang se pergunta quem seria esse herói. Após observar os movimentos de Yang, o velho acredita que ele não é um ladrão e decide conversar. O velho sabia que Yang não era o God Spear, pois suas habilidades com a espada não estavam no mesmo nível. A única semelhança entre eles era a habilidade de atributo metálico, mas o velho reconhece que Yang é poderoso, pois possui várias habilidades. Ele também percebe que Yang não veio a esse lugar apenas para roubar pelo de monstros. Com isso, o velho pergunta a Yang se ele veio em busca da verdade desse mundo. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. E se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!